pessoal, reiniciei aqui para ver se a internet do Álvaro dá uma estabilizada. Então, se apresente aí novamente para a gente poder conseguir te entender. Vamos ver se vai dar certo, tô torcendo. Deixa eu ver se tá vindo pelo meu celular mesmo. Não sei até quando você conseguiu vir. Eu estava contando um pouco a história desde quando eu tomei contato com esse produto, né? E como é que isso foi, como é que eu fui desenvolvendo até aqui. Um outro resumo que eu posso dizer é aquela história. Eu comecei ajudando a família e os amigos, que são geralmente os clientes mais exigentes, né? E aí a coisa foi crescendo. Eu cheguei a fazer, em 2006 mais ou menos, uma primeira experiência com Excel, até para atender a família e os amigos, mas também tinha alguma... fazia amadoristicamente com uma plataforma que é do pessoal de Belo Horizonte, me esqueço agora, Hotmart. Tá, mas ali, depois eu disse, olha, com Excel não vai escalar mesmo, não faz muito sentido. E 2 anos atrás, conversando também durante esse tempo sobre investimentos, que eu tenho um contato com o pessoal da indústria financeira, colegas que se dedicam a isso e tudo mais, e dizem, olha, isso aí é um full-time job, você teria que voltar para fazer algo mais completo. E aí resolvi tirar a ferrugem da programação e vim realmente com a plataforma completa. Então tem as pessoas que me ajudam, tá? O Pedro, o Maurício, o Conrado, a Paula, alguns part-time, outros não, alguns parceiros, outros não. E conseguimos colocar de pé, né? Fiquei muito... Só que para o pessoal entender, pessoal, o Álvaro, tá? Ele é líder da calculeira.com, que é uma ferramenta onde ele vai explicar aí melhor ao longo da live, mas ele fez uma forma de gerar maior eficiência na hora de você comprar o seu título no Tesouro Direto, tanto na marcação a mercado, prazo, sensibilidade, taxas. Então, ele, como ele acabou de falar, ele reuniu um grupo de pessoas para poder programar esse website que hoje já está no ar, para você investir com melhor eficiência, né? Uma melhor panorama do mercado que está acontecendo e você conseguir tomar uma melhor decisão. Muito bom, Álvaro. E aí, por que o investidor, pessoa física, precisa acessar essa website que é a Calculeira? O que ela tem aí de bom? Olha, ela vai te dar justamente o que você falava, um panorama completo. Então, para começar, faz uma comparação de todos os títulos, tá? Com base no cenário do Focus. Ainda hoje havia uma postagem na internet, eu comentava por lá, que é um cenário que é bem completo. A gente sabe que as variáveis econômicas, elas se entrelaçam, né? Então, o Focus, ele tem lá uma projeção de Selic, de inflação, e com isso você também, na projeção de Selic, consegue projetar como é que as taxas de juros estarão. E, então é uma boa base. Muita gente critica o Focus, mas eu digo, ele é muito mais provável de acontecer do que um cenário qualquer, como a gente tem visto lá. Algumas vezes se fala na internet um cenário extremo em que de queda muito forte dos juros, cai para 4%, esse tipo de coisa. Então, usa o cenário Focus, se informa bastante bem, bem interessante o pessoal conhecer o cenário Focus. Sim. E lá ele mostra, então, a comparação, né, entre todos os títulos. O sistema faz uma busca, uma pesquisa, né, de levar o título até o vencimento e também de fazer resgates antecipados, né? A gente vai entrar nisso logo mais, que eu sei que é um assunto quente da marcação ao mercado, mas o sistema faz isso. Então, realmente é algo que é desumano fazer manualmente, ou mesmo na calculadora de Tesouro Direto, porque você precisa, primeiro, fazer a projeção toda da taxa de juros e depois fazer uma série de simulações. Então, é um 100 a 1 que a gente fala às vezes aqui no desenvolvimento.
de quantidade de análises que são feitas em relação ao que você faria manualmente. Então, toda essa calculeira, né, o nome é um pouco por isso, né? Ela está por trás disso aí. E ela indica finalmente isso, olha, o que são as melhores rentabilidades que você pode tirar de cada título. Então você vê lá no seu painel os 10 comparados. E vê também risco, tá? Que é uma coisa pouco falada no Tesouro Direto, mas que é muito importante. Sim. Eu não falo aqui em risco de garantia do Tesouro deixar de pagar, não, isso não. Mas sim a questão da variação da taxa de juros, né? Então isso pode modificar bastante a rentabilidade que você pretende. Ela está por trás disso aí. E ela indica finalmente isso, olha, o que são as melhores rentabilidades que você pode tirar de cada título. Então você vê lá no seu painel os 10 comparados. E vê também risco, tá? Que é uma coisa pouco falada no Tesouro Direto, mas que é muito importante. Sim. Eu não falo aqui em risco de garantia do Tesouro deixar de pagar, não, isso não. Mas sim a questão da variação da taxa de juros, né? Então isso pode modificar bastante a rentabilidade que você pretende. Só para falar aqui com o pessoal, quando a gente investe, mesmo sendo na renda fixa, títulos públicos, você não pode investir no escuro, assim, vou comprar um tesouro pré-fixado, vou comprar um tesouro IPCA. Não, cada título tem a sua característica, né? Cada título tem o seu risco, tá de acordo com o seu objetivo, não tá? O cenário está colaborando para você comprar aquele título? Qual é a expectativa de taxa futura? É acima? É para mais? É para menos? Então, assim, o investidor, quando ele está investindo ali conscientemente, ele tem que levar em consideração o cenário. E aí, exatamente, a ferramenta calculeira, ela faz o seguinte, ela pega ali o boletim Focus, né, Álvaro? Que é a expectativa de mercado. O que o mercado espera ali para a inflação nos próximos dias, PIB, taxa Selic, que mais? Que o PIB, inflação, câmbio. Então, a calculeira, ela faz uma combinação, é isso, Álvaro, de vários cenários. A gente usa do Focus esses elementos, a inflação e a taxa Selic. O que a gente sabe ali por trás estão os modelos dos bancos, das instituições financeiras, que entrelaçaram todos os elementos. Então, vamos dizer, um ponto de equilíbrio, não, mas naquele ponto em 2022, naquele modelo diz que se o câmbio está a 5,50, significa então que a inflação a 3,15 e a taxa de juros a mais do que 2, com certeza, né? 3 determina uma competitividade, vamos dizer, para o mercado financeiro, para os juros no Brasil. Então, nós usamos aquilo como ele é falível. Então, nós sabemos disso. Sim. Nós temos visto que o Focus reduzir a projeção de Selic, então o Banco Central está com uma postura mais forte que já se viu em 20 anos em relação aos juros, dizendo o seguinte, também a economia está parada, não pode ter inflação. Surgiu a inflação do arroz aí, mas não sei, eu vi o governo dizer, não, por favor, não aumenta o arroz, devia ter dito outra coisa, come farinha, vamos comer outra coisa, porque o arroz disparou por causa do câmbio, né? E o câmbio disparou porque a confusão está muito grande internacionalmente. Eu trabalhei em multinacional, o multinacional manda ordem para os países das pontas dizendo, mande o dinheiro. Então, o CFO da filial, ele não faz conta, ele manda o dinheiro para o câmbio que tiver. Então, o câmbio sobe nessas situações. Então, aí que está, né? É preciso comparar. Outra coisa que a calculeira faz, dentro da técnica, eu tenho uma pessoa que nos colocou em contato, que é o Jefferson Figueiredo, né, que foi uma satisfação muito grande ter tido uma afinidade tão grande assim de conceitos com ele. Claro, ele tem a perspectiva de mesa, né? Não só de investidor, mas você vê isso, né? O que é a decisão econômica e a decisão de investimento? É olhar para o futuro. Então,
Tem até bastante informação. A calculeira tem todo o Big Data de todas as cotações que você pode pensar o Tesouro Direto das 9 da manhã, está na calculeira. Mas a questão é olhar para frente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E o que você tem de mês de setembro, de agosto, pode não acontecer para frente. Está tudo mudando e dentro desse atravessamento até global que há, né? Sim. Então a ferramenta faz isso. É o que você falou, né? A gente tem que investir olhando para frente. E o para frente é incerto. O para frente a gente trabalha com expectativas, com probabilidades, né? Pode mudar muito de uma hora para outra. A gente está planejando uma coisa e deu outra. Então, por isso que a calculeira, até perguntaram aqui, ó. A calculeira é um site ou um aplicativo? Explica aí, ele não é um aplicativo que você faz o download, não. Ele é um software, né? Mas hoje é tão boa a experiência você usando o seu browser no celular que essa foi a preferência. Por um lado, e do regime empresarial, tem complicações se você faz um software baixado para ele ter uma parte que é cobrada, né? A gente vai entrar nisso também. Então, ficou pelo browser. Tem evoluído a tecnologia nesse sentido. Um dos nossos colaboradores tinha uma perspectiva muito forte de que isso seria ideal. Então, você consegue tanto no browser quanto no celular. Agora, são muitos números. Então a experiência no celular, eu acho que não pode ser a experiência inicial. Tá? Você começa se familiarizando com os relatórios no desktop, para depois você botar o celular, assim, durante o dia você precisa olhar lá, tudo bem. Mas as tabelas são um pouco longas. A gente acabou de incluir a coluna de inflação, o pessoal queria ver como é que vai estar a inflação até ali. Ela está lá, a comparação com o CDI também, né? Que é um argumento muito usado nos bancos. Não, olha, toma aqui um fundo com 130% do CDI, só que está 300% no prefixado hoje, porque o CDI está tão baixo. Né? Então, ela não é baixada, tá? Também não ocupa espaço, então vantagens e desvantagens. Mas nos dá mais flexibilidade no design e na apresentação do sistema. E, Álvaro, a gente sabe que ali no site do Tesouro tem ali uma calculadora, né? Ali ele pede para a gente colocar um prazo, qual é o objetivo e tal, e ele gera uma simulação, né? Do que mais ou menos pode acontecer até o vencimento daquele título. Mas também a gente sabe que, às vezes, a maior parte das vezes, eu consigo uma rentabilidade muito maior na marcação a mercado do que se eu levar o meu investimento até o vencimento. Mesmo que eu tenha comprado uma taxa, sei lá, bota aí um pré-fixado de 8%, que seja 9%. Mas se eu souber aproveitar oportunidades no meio do caminho, essa minha lucratividade pode ser muito maior, né? Você até citou aí, quando a gente teve o primeiro contato, de um título que chegou a ter 40% de lucro. Esse ano eu sou tão fã de tecnologia por isso, né? Que você, com a tecnologia, consegue fazer contas que são, assim, de passar o dia inteiro lá fazendo a compra. Se você for baixar ali as planilhas do histórico do Tesouro no site, você primeiro equilibra toda a planilha, coloca numa planilha completa, tudo mais, demora muito. Mas a gente, analisando aqui, e olha, sem ser uma pesquisa exaustiva, mas só olhando altos e baixos do Tesouro, tem 23% no primeiro semestre, se você for olhar os pontos de máximo e mínimo, tá? Então, isso foi uma das primeiras conclusões também do projeto, que é volatilidade o nome disso, né? Eu até converso hoje em dia aqui com o pessoal no Reino Unido sobre renda fixa. Não, mas renda fixa sem volatilidade não tem sentido, não tem graça, vamos dizer. E a nossa tá até demais, né? Sim. Então, é fruto da volatilidade, tá? Fácil não é de fazer. Como é que eu costumo falar aqui na calculeira? Ela te ajuda, tá? Eu digo de uma forma natural. Você vai ver como que é natural. Você falava aí, olha, eu comprei lá a 8% o prefixado. Mas por que você está comprando 8%? Porque a projeção de rentabilidade dele é alta. Agora, chega no momento que ela cai para 4%, que acontece? Se você continuar olhando para o futuro, você vai dizer, olha, a projeção agora está muito menor, está muito mais próxima da projeção do Tesouro Selic. Aí você diz, só que ele tem mais risco. Então, é no momento que você sai, entendeu? Então, não pode ser algo assim muito forçado. Também é fácil falar
das coisas boas que a gente fez, né? Eu, como investidor, em agosto, setembro, eu estava do lado errado. Mas por quê? Por que eu tomava decisões em agosto e setembro de comprar mais prefixado e comprar... Não fui muito nos longos, os mais longos eu fui depois, mas enfim, prefixado. Porque eu fazia a conta, olha, em relação a Selic, tem uma diferença muito grande. Então, esse é o momento de você fazer a compra. Depois que a diferença diminui, você repensa, né? Não olhando para trás, olhando para frente, olhando para trás, você se atrapalha totalmente. Tem gente que diz, você vê na internet, não, nunca venda o tesouro direto com prejuízo. Eu digo que não, depende. Se você tem um título ali, esse Selic, por exemplo, eu vou mostrar isso logo mais. Deixa eu dar uns 2, 3 meses, se for nesse ritmo, você vai ver. Comprei o Selic também subiu, por quê? Porque o Banco Central não conseguiu, o Tesouro, aliás, não conseguiu sustentar. O pessoal não tinha demanda pela Selic a 2%, ele subiu a taxa. Então, quem estava na Selic pensando que era uma coisa, teve a surpresa. Mas quem vendeu essa Selic, mesmo até que com certo prejuízo, está olhando para frente, você diz, olha, agora olhando para frente, estou vendo que está dando 320% do CDI nos outros, deixa eu sair e vou mudar para aquele título. Sim, comprou claro. agora e a taxa está caindo, vai ter uma rentabilidade decente, né? Exato. Então, isso aí é o custo de oportunidade, né, que a gente fala. Você tira o dinheiro dali, mesmo que esteja em um certo prejuízo, mas no outro você vai ter uma rentabilidade muito superior. Então, é um custo de oportunidade. Exatamente. O que eu digo também? Você não, né, ideal é você não ficar exposto ao sol mais do que o necessário, né? Então, exposto ao risco só quando faz muito sentido. Então, uma das funcionalidades que a calculeira tem é também uma agenda do investidor, né? Na agenda do investidor, ele vai dizer, olha, de novo, ele faz as projeções, na toda a parte personalizada, ele vai fazer as projeções sobre os títulos que você comprou. Isso é distinto do título novo, por quê? Porque o título que você comprou, vamos dizer, esse 8% que você comprou aí, comprou há 30 dias. Primeiro ele marca a data para ver quando é que vai rolar o seu imposto de renda, em que alíquotas, né? E também o preço que você pagou. Então, se você comprou, vamos dizer, 30 dias, não, se você comprou há 5 meses, falta um mês, alguns dias, na verdade, que são 180 dias, não são 6 meses. Faltam alguns dias para ele cair de alíquota. O que a calculadora mostra para você? Que a sua rentabilidade para manter aqueles últimos 28, 29 dias pode ser 30% ao ano. Por quê? Porque o impacto da redução da alíquota de imposto de renda é muito grande. Tem? Até teve uma pessoa que disse, não, eu quero esse 30% ao ano, mas eu quero por muito tempo. Não tem. Mas ele te ajuda e na agenda do investidor está lá escrito, olha, reavalie daqui a 29 dias, dá a data certinha, né? Por quê? Porque ali você vai ter uma nova projeção. E aí você faz de novo o pensamento, faz sentido eu manter com esse nível de risco, com essa rentabilidade ou não. Então, finalmente, é uma tela, né? É uma tela para o investidor. E o pessoal diz também no mercado financeiro, esse tempo de tela faz uma diferença grande. Então, você observando aquilo ali, está sabendo as coisas, está vendo também o cenário. Você vai tomando suas decisões. E você falou até uma coisa bacana, a calculeira, eu fiz lá, já tenho o meu cadastro lá na calculeira, e já fiz alguns testes, algumas simulações, e o bacana é que ela te apresenta ali uma simulação descontando já os períodos do imposto, né? Certo. Então, você consegue ter realmente ali uma percepção. E esse feedback que a calculeira te dá, por exemplo, até aqui você vai ter tantos % de rentabilidade. É um custo de oportunidade que ela mostra ali. Mostra também a comparação da rentabilidade em relação ao CDI, quanto é que está. Então, você tem, conforme o Álvaro falou ali, todos os dados estatísticos, né? Todas as simulações na sua frente, de acordo com aquelas estimativas de inflação, de taxa de juros. E aí a decisão é sua, é sempre do investidor, né? Vale a pena? Aqui está me mostrando isso por essa simulação, estou vendo um cenário assim, eu acredito que de fato a taxa vai cair ou a taxa vai subir para eu entrar no pós-fixado. Então, a decisão final sempre é do investidor, mas a calculeira, ela te dá um embasamento técnico muito, muito bacana mesmo. E eu até queria... Pode falar.
Outra coisa que você falava e eu me recordava é o seguinte, outra coisa é a segurança, tá? A gente teve uma preocupação aqui de não fazer uma conexão direta com a B. Um resumo de sua carteira, não fazem análise, mas muitos aplicativos, até coisas boas, que fazem direto uma conexão com a B3 e puxam sua carteira. A gente fez aqui preferência, não vamos fazer isso. Deixa o investidor mesmo cadastrar. Agora, nós dissemos também ao investidor, olha, bote o seu apelido, bote o nome engraçado, não precisa, a gente não quer, não vai ter nenhum CPF, não tem nada disso na calculeira. A área personalizada que é paga é com um provedor internacional, que por acaso é aqui do Reino Unido. Então é totalmente independente, tá? Só precisa ter um e-mail, você até pode criar um e-mail também específico para a calculeira. Então tem um sigilo total em relação a essas informações, contato nenhum. Tem gente que bota, olha, eu vou botar 1/10 do que eu tenho em cada título, bota uma fração em cada um dos títulos mesmo, porque depois senão você fica... Mas tem essa segurança para você, não tem nenhuma, não é broker, não é corretora, não é investimento, é simplesmente uma plataforma de análise. Sim, e aí, Álvaro, quando o investidor entra lá na plataforma, tem ali duas opções, né? Tem a calculeira gratuita e tem a outra calculeira que você utiliza... A personalizada, né? Como personalizada, que essa só quem tem acesso é o investidor pago. E é uma fortuna, né, para a pessoa fazer essa adesão a essa plataforma. Pois é. Fala aí. Hoje é R$22,90, tá, por mês. E agora é uma plataforma internacional. Por que é internacional? Eu pensava em usar o Mercado Pago, o Mercado Livre. Só que eles tinham serviço e deixaram de oferecer. Pela guerra das maquininhas, não sei, o mercado das maquininhas está tão quente, né? Então, a gente partiu para uma plataforma que é especializada nisso, em software as a service, que é o que finalmente é o nosso serviço, né? Que é o Paddle. E por que isso? Porque você vê lá, na parte gratuita, não é muito distinto. Então, o que você vê é o que qualquer pessoa vai lá e vê, porque é o mercado do dia, a projeção faz a projeção das compras, né? Então, os títulos que estão à venda. Mas o que começa a ficar ainda mais complicado, mais complexo, vamos dizer, é quando você vai cadastrar a sua própria base de títulos, seu próprio portfólio. Tá? E aí a calculeira vai fazer contas específicas para você. Então, deixa eu só explicar aqui o pessoal. Vocês entram lá no calculeira.com, fazem um cadastro lá gratuito, não precisa colocar CPF, dado bancário, nada disso. Coloca lá um apelido legal e aí você começa a registrar as suas compras no Tesouro. Ah, comprei hoje tanto de Tesouro Pré, tanto de PCA. E você vai conseguir ter um relatório, tá? Em relação a esses títulos que você comprou. A calculeira vai te dar um retorno assim, melhor custo, né, Álvaro? Como que esse feedback é dado? Vende, está um bom período para você vender, ou não está. Ela consegue dar... Ele faz um ranking, ela apresenta como ranking em termos de taxa de retorno ao ano. Né? Coloca lá em ordem. Nem é a ordem do CDI, porque não é a mesma ordem. Há taxas maiores de retorno ao ano, mas só que como são títulos mais longos, a previsão do Focus qual é? Que o CDI vai subir. Né? Então até o percentual do CDI não é tão alto. Mas ela está sempre lá o ranking. E você pode ter centenas de títulos. Por quê? Você compra o prefixado. O pessoal que faz assim, eu compro todo mês o prefixado. Pronto. Em 5 anos você já tem 60 compras. Então você fica com cada uma tartaruga. O que a calculeira faz? Analisa um por um. Por quê? Porque cada um tem seu imposto de renda. E depois, inclusive, informa qual é a ordem. Porque você sabe que a venda que você faz a venda do mais antigo primeiro. Sim. Então é tratado individualmente, porque cada um tem uma referência lá atrás, o preço que pagou você informa, a calculeira até informa qual foi o preço nas 9 da manhã naquele dia, mas se você não comprou naquele horário e for mais tarde, você coloca o seu preço lá, então ele vai fazer a conta do imposto de renda específico daquele investimento, são individuais, né? Então isso vai acontecer. E se a pessoa fizesse isso na mão, não tem como, né? Como você falou, no Excel é uma doideira, é uma programação mesmo ali muito pesada, e aí você jogou para esse aplicativo. E aí, então, tem lá o investidor que não quer pagar, quer experimentar ali a calculeira.
tem essa calculeira gratuita, que já dá certo. A gratuita você não tem acesso, não tem como você cadastrar seu portfólio. Essa que é a questão. Não vai fazer nenhum tratamento personalizado, finalmente. Você vai ver só o geral, tá? Entendi. Que é justamente como é que está a comparação dos 10 títulos que estão à venda no momento. Né? Tem uma outra também, que se você quiser, olha, eu quero uma data em particular. Aí você pode fazer lá a primeira, que chama a calculadora evoluída. Mas aí a gente só dá os seguintes prazos, os prazos em que dão as viradas de imposto de renda, tá? Porque são os melhores prazos mesmo para o investidor. Tá? Então você pode olhar lá o vencimento ou então aqueles outros 4 momentos em que você tem a queda de imposto de renda. Né? Aí você pode fazer, você realmente tem uma necessidade. É outra questão que eu tenho às vezes comentando na internet. A melhor forma de investir é quando você investe, hoje no jargão na internet, buscando sua independência financeira. Se você busca assim, eu quero comprar um carro daqui a 6 meses. Bem, aí é uma coisa muito mais tática. Não é o normal. O normal geralmente é você fazer um investimento querendo, ou então fazer assim, acumulação, né? Estou querendo fazer um investimento para crescer meu patrimônio e depois vamos ver o que vai acontecer. Mas se você quiser fazer muito específico para uma data, você consegue também lá no gratuito. Tá? No gratuito. E aí é evoluída, no caso, o investidor consegue colocar todos os aportes dele e o que mais de recursos que ele tem ali pelo valor. Depois na personalizada você tem a agenda do investidor, né? Porque outra forma que o investidor perde dinheiro finalmente é dando vacilo nos prazos, né? Como eu te falava, os prazos de imposto de renda. Tem muita coisa também na internet que o pessoal fala, não, é um ano. Não é um ano, são 720 dias. Então, para virar um imposto de renda. Então, você tem 360 dias, depois 720 nos 2 anos. Não é 2 anos, é antes. Então, ela acompanha isso com rigor para você. Inclusive, o calendário B3, que eu até estou preocupado, porque esse ano foram tantos feriados alternados que pode ser que tenha alguma questão. Mas sistema também tem isso. Mas já te indica a data certinha, tá? Em que você deve voltar a analisar a posição que você tem. Além dessa análise bem profunda, né, e detalhista que a calculeira faz, ela também só considera dias úteis, né, coisa que a calculadora lá do Tesouro não leva em consideração. E também ela considera que a taxa da B3 é semestral. Já o Tesouro, ele faz ali um cálculo como se fosse só no final. E isso faz muita diferença, né? Isso tem uma diferença boa. Eu falava até, na hora que a gente não estava com boa conectividade, tem uma questão econômica, que é a questão da taxa, né? Você adiar um investimento de uma taxa mais alta, em tese. Mas também tem uma questão financeira, que você não pode deixar, né? Porque quem vai pagar suas contas, né? Quando der lá 1º de janeiro, você, olha, vou fazer o meu único investimento, vai ser esse aqui no pré-fixado e não vou mais mexer. Então, você não vai ter juros. Está lá a conta para você pagar no dia 2 de janeiro. Então, você tem que honrar, porque senão você pode ter problema com sua corretora, até pode ficar, por uma bobagem, um valor baixo relativamente aos seus investimentos, ficar suspenso, tá? Não poder investir mais uma vez, essas coisas. Tá? Então, tem esses dois. Como é que a calculeira trabalha? Ela faz, então, a microvenda dentro da projeção. Bom, eu não sei se você vai conseguir trazer dinheiro novo para botar para dentro. Então, você faz o investimento, ela já faz uma microvenda ali para poder pagar aquilo ali. Se sobrar dinheiro, bota para o seu fluxo de caixa. Enfim, é bem rigoroso nesse sentido. Tá? Muito bacana. A projeção é assim, mensal. A calculeira gira como se cada mês ela está lá fazendo pontuando. E uma coisa que o Tesouro não fez, você disse bem, o Tesouro mesmo tem seu calendário, define seu calendário. Se você for olhar lá aquela quantidade de dias úteis e dias corridos, ele faz uma distinção, mas só que ele não olha os próprios feriados que ele já impôs e já informou, né? Que você consegue isso na Ambima até 2068. Entendi. E além dessa ferramenta ali, dessa estimativa, dessa análise, você também tem um blog, né, onde você posta ali conteúdos educacionais, até para educar o investidor. Eu posto lá, certo? E alguns conceitos que a calculeira fala, como é a projeção de juros, né? Explicando a projeção de juros.
o juro do pré-fixado ele vai se alinhar lá adiante com o Selic, né? Os juros de um IPCA, tá, com mais inflação, IPCA+, por exemplo, tem a inflação, que você também consegue no Fox, então a projeção é para tudo isso se alinhar. Então ele tem essa hipótese e depois ele faz o quê? Regride mês a mês também. Então tem a projeção dentro da calculeira de taxa de juros para todos os tempos, baseada no Fox. Isso muda toda semana, né, que o Fox sai segunda-feira. Então na calculeira da noite de segunda-feira já pondera o Focus novo, com pequenos ajustes. Tem alguns dias que o Focus dá uma mudança maior, até posto no blog e também muito no Instagram, tá? Que aí a pessoa consegue comentar mais. Então tenho feito isso. O Instagram é uma forma também boa de acompanhar a evolução da calculeira. Boa. E agora, Álvaro, o assunto que, assim, para mim é o ponto mais alto do tesouro da renda fixa. Nosso país, como você bem disse, né, a gente tem uma volatilidade muito grande e por conta justamente dessa volatilidade que a gente consegue ali uma alta rentabilidade na marcação ao mercado, né? Como que a calculeira dá ali para a gente essa marcação a mercado? Porque, assim, eu achava, tá, que o site do Tesouro me dava um bom suporte ali em relação a eu enxergar meu ganho na marcação ao mercado. Só que eu vi que não tem... comparar com a calculeira está muito, muito aquém. E aí, essa marcação ao mercado, que vale muito, muito a pena para quem sabe utilizar, para quem consegue operar na marcação ao mercado, do que até levar até o vencimento seu título. Nossa, você ganha muito mais na marcação ao mercado. E aí, como é que faz o investidor que quer acompanhar ali pela calculeira? A calculeira trabalha com conceitos muito simples, né, de negócio. Então, eu às vezes relembro o pessoal aquele conceito muito simples que é o que é bom? Você comprar barato e vender caro, certo? Sim. Então, quanto mais o investidor apurar essa sua sensibilidade em relação a preço, melhor. Então, a calculeira, de novo, é uma tela, é a Bloomberg do Tesouro Direto. Então, você está vendo lá aquilo ali. E tá vendo observação aqui, né? A Bloomberg, quanto que está custando aí a plataforma da Bloomberg? A Bloomberg, acho que é $3 mil, né? Foi o Jefferson mesmo falou outro dia. Mas, enfim, te dá essa percepção. Então, você vai ter que fazer esse julgamento. Está caro, está barato. Olhando como para frente, qual a projeção, quais são as taxas de juros. A taxa de juros caiu, você já está percebendo, né? A vantagem de ter a calculeira é que você não precisa ficar sozinho nisso aí, né? Você não precisa fazer tanta conta, porque a taxa de juros caiu, mas só que o Focus todo está informando que para frente está tranquilo, então pode não ter uma subida de taxa lá na frente, entendeu? Então, é sempre olhar para frente, fazendo as contas com as informações que estão disponíveis. Um dos princípios nossos era esse: olha, tem tanta informação por aí, vamos fazer o melhor aproveitamento. A gente acha que já está no melhor aproveitamento, tá? A informação que há para você tomar a melhor decisão no Tesouro Direto, sabendo das variáveis que podem, das mudanças que podem ocorrer. Mas, de novo, te dá a disciplina do calendário, tá? Então, você está aqui. Eu estou com um título que está para daqui a 15 dias mudar de taxa de imposto de renda. Esquece. Eu digo, não tem bola de cristal que funcione quanto a isso. O melhor que você faz é aguentar firme aí, continua no sol mais um pouco, até essa taxa, essa alíquota cair. Mas a alíquota cair, você tem que saber o dia, chega lá, vai em frente e vem. Outra coisa também que eu comento com os investidores mais próximos que contactam mais é: o Tesouro Direto funciona de 9h30 às 18 horas. Então você tem que ver o horário que você vai fazer a coisa. Ele muda de preço 3, 4 vezes por dia. Tem os dias das crises também, tá? Não há garantia que ele vai mudar lá 11h20 da manhã, 3, começa às 9h30, vai 11h20, muda, depois muda 3 horas. Isso no dia normal, 3h20. Se fosse no dia normal, você vai achar que é isso, você vai olhar lá 11 horas. Você olha no home broker da sua corretora, como é que está o mercado futuro, como é que está a taxa na calculeira.
o mercado futuro está disparado, a calculeira está dando oportunidade, você vai lá e fecha sua transação, tá? Vender Selic para comprar no dia seguinte. Eu digo, só olha, eu faço isso 17h45. Por quê? Para ver como é que está o mercado. Porque por que eu vou fazer 9 da manhã? Eu não vou ter a liquidez antes do dia seguinte, 11 horas, sabe? Então eu vou usar a pista inteira, né, para poder fazer essa transação, sair de Selic para ir para lá. E eu li também lá no seu blog, teve um daqueles seus textos que você falou sobre o pré-fixado com cupom, que ele pode ser sim. Tá. Você pode esse daí, claro, esse daí, coitado, é um mal amado que não deveria ser assim, né? Porque nós temos todas as informações, nós sabemos como é que vai ser o comportamento dele, sabemos que ele vai realmente receber um imposto de renda mais cedo, mas não custa o quê? Fazer a projeção dentro de um fluxo de caixa dele. Então hoje o 31 às vezes está acima do 26, o pré-31 com juros, a rentabilidade está um pouco acima do pré-26. Na calculeira a gente usa o conceito de risco do próprio Tesouro Direto, ele tem um material muito bom de treinamento, que é o módulo 2, né, que fala sobre os riscos. Ele associa muito a prazo, mas vamos dizer, o risco do pré-26 e do pré-31 com juros é muito parecido, porque os juros atenuam um pouco na marcação a mercado. Então são títulos que você diria são competitivos. Significa o quê? Qual que é melhor? Eu vou deixar de comprar um pré-31 porque ele tem juros? Porque eu vou pagar um imposto de renda antes? Não, eu quero ver a rentabilidade que ele vai me entregar. Isso que nivela, né? Fica maçante, né? Então lá está. Inclusive tem uma nuance, essa questão dos 180 dias, 183 dias, tem o dia melhor para você comprar o com juros. O juros sobe um pouquinho, se você estiver atento mesmo na tela, você vai ver lá. Aconteceu esse ano, né? Acho que no 1º de julho, você conseguia comprar e nunca pagar a alíquota de 22,5% no primeiro juros, já pagava 20%, porque era 182 dias. Isso, a calculadora do Tesouro erra também, é importante o pessoal olhar, que a calculadora do Tesouro trabalha com o conceito de imposto de renda pro rata, e isso não existe, tá? O imposto de renda pro rata que está na calculadora do Tesouro é assim, o primeiro juros, se eu comprei, vamos dizer, 1º de dezembro, eu vai pagar os juros lá no 1º de janeiro, pagaria somente 30, um sexto daquele imposto de renda. Não é assim. Isso é um erro bem importante da calculadora. Então, de novo, os com juros não tem por que não compará-los também. E outra coisa que eu digo é um assunto pouco comentado, mas que na calculeira é trabalhado, sim. O Tesouro não cresce mais, na minha opinião, porque ele tem um limite de compras mensal de R$1 milhão. Por isso que o Tesouro tem cerca de 80 bilhões de reais em estoque. Outro dia eu vi 60, mas eu já li 80, não faz mais que um mês. Não é 100 bi, tá? E nós sabemos que os fundos, a poupança tem 1 tri. Os fundos têm 4, 5 tri, então muito mais. Por que o Tesouro não cresce? Por isso também. Então, você tem uma limitação de movimentação de R$1 milhão por mês. Ela é relevante. Mas se você está comprando títulos com juros, os juros não podem ser reinvestidos, não estão fora desse limite. Então pode ser interessante também, conforme a quantia que o investidor tenha, a preferir o com juros por esse motivo. Então, no final, o que a calculeira vai te dar? Tá lá, você vai ver, são 10 que eu posso comprar. Você vai escolher uns 2 ou 3 a partir dali. E depois você vai fazer a decisão final com base em, olha, além do mais, eu estou achando que a inflação vai subir bastante. Você vai dar uma preferência no final para algum que tem IPCA. Ou então, eu tenho uma questão que com juros é melhor para mim, pela minha circunstância financeira ou o que seja. Aí você vai com os juros, tá? Mas ela vai te ajudando e no final, ele também trabalhando com pessoas como você, né, Raíssa, que tem as certificações, pode dar uma assessoria que vai além de apenas um produto, pensando em previdência, em câmbio, isso, aquilo. Aí a pessoa toma a sua decisão final. E você falou aí em relação ao limite máximo que o Tesouro tem, até mesmo para não aumentar o risco dele, né? O risco fiscal. Imagina, se o Tesouro ficasse
emitindo título, e não tivesse ali uma limitação, né? Então seria... Eu acho que seria melhor tirasse esse limite do direto. Porque são os mesmos títulos que estão no mercado secundário em geral, né? Então, estão comprando pelos fundos. Não te digo eliminar totalmente, mas é um produto que tem custo baixo para o investidor, tá? O 0,25 da B3 o pessoal acha alto. Tem um limite até 5 milhões de reais também, o pessoal não comenta geralmente, mas teria investidores grandes que teriam mais dispostos a vir. A partir de 5 milhões de reais, o custo é zero no Tesouro, tá? Se você tiver na corretora só. Eu acho que seria interessante para os investidores que esse limite fosse maior. E poderia haver uma concentração maior e esse produto prosperar mais. Entendi. Faz tempo que eles não mudam esse limite. E Álvaro, agora o Banco Central na sexta-feira anunciou ali, ele revisou as operações compromissadas, até mesmo para frear um pouco esse crescimento da taxa ali, da taxinha pré do Tesouro Selic. Como você vê isso? É uma medida artificial, né? Essa redução da curva do Tesouro Selic não é algo natural, não significa que o risco do país diminuiu e tal, que o mercado está apetitoso para o Tesouro Eu acho Selic. Que não foi por causa do Tesouro Direto que o Banco Central mexeu nisso, não, porque a relevância é menor. Agora, o que eu tenho refletido o Brasil fala-se aqui, eu leio aqui o Financial Times, né? O Brasil está presente no Financial Times, um dia desse eu te mando uma foto, mas você tem lá os grandes mercados, os Estados Unidos, a Europa, o Japão, a China e o Brasil, são 5. Então o Brasil está nesse ranking, não tem Coreia do Sul, outros países têm mercado importante. Né? E fala-se que o Brasil poderá ser o primeiro país emergente a fazer o quantitative easing, ou seja, a redução drástica de juros que os outros países estão feitos aqui na Europa, nos Estados Unidos, realmente irrigando o mercado. Então, acho que um pouco essa pretensão. Por quê? De novo, porque a economia não está crescendo, então não tem motivo, tem inflação. Isso no mundo inteiro, o Brasil está percebendo isso. Estou achando que tem um pensamento novo no Banco Central. Quem conduz e lidera esse pensamento no Brasil é André Lara Rezende, já pensou diferente. Publicou alguns artigos sobre isso. Então, podemos ter ou não o quantitative easing. Tem coisas grandes aí em torno. Mas o que e pode ser a questão também, 2%, o pessoal não está tomando o dinheiro para fazer a economia funcionar. Então, por isso que o Banco Central também não eleva a Selic. Mas isso você não acha que é perigoso, principalmente em relação à fuga de capital, o dólar aumentar cada vez mais? Não pode vir à tona esse outro lado? Mas é questão dos objetivos. O Brasil até não inclui isso nos objetivos do Banco Central. No Banco Central americano, o crescimento econômico, o nível de atividade é importantíssimo. Não deixa de ser no Brasil, né? Não está no mandato, mas não deixa de ser. Então, se você olhar por esse aspecto, o Brasil vai diminuir 5%. A economia está fraca. Isso tudo são sinais, são motivos bons para você baixar a taxa de juros, para irrigar o mercado com dinheiro, não é mesmo? Só que o mercado não está querendo tomar a 2, então talvez o Banco Central tenha que baixar mais para 1,5. É sempre bom, o economista tem sempre 2 braços por um lado e isso por outro lado, aquilo. Então é importante ponderar isso. Não te digo uma taxa de juros artificial quando você vê aqui nos Estados Unidos a 0,3, tem negativo no Japão faz tempo, enfim. O Brasil agora está com 90% a dívida 90% do PIB, o Japão é 200%, mas há muitos anos. E na medida que você controla a própria moeda, né? Então esse pensamento está acontecendo nesse momento. E vamos ver onde é que a coisa vai acalmar, né? O fato é esse, disparou demais a Selic em relação aos outros títulos. Então, um momento bom para ir nos outros títulos. Eu fui em alguns deles também. Mas eles estão para se aproximar. Na medida que se aproximar também, aí sim virá para a marcação a mercado, né? Então, a expectativa disso acontecer, reduzindo os juros, o que você vai fazer? Que reflexão você vai fazer? Olha, então não tem tanta rentabilidade futura mais naquele que eu comprei a 8, que eu comprei a 7. Eu vou ficar com ele se ele vier para 5? Talvez eu não queira. Aí, isso aqui é a marcação a mercado. A marcação a mercado feita com naturalidade, não
com uma certeza do que vai acontecer, né? Mas quando você vai se desinteressar naquele título e vai preferir fazer algo assim, olha, não sei, talvez que vai mais gente para poupança depois que o Tesouro Selic deu esses sinais aí de nervosismo. O pessoal ficou meio... Não existe investimento livre de risco, né? O Tesouro Selic é chamado a taxa livre de risco, mas na verdade não existe isso. É o que menos realmente sofre impacto, é o mais seguro em relação até às oscilações na marcação ao mercado, só que viu agora tivemos um exemplo real, né? Ele deu o investidor brasileiro está mal acostumado com muito bons retornos, né? Então, eu não acho também que ele deve ser abandonado, não. Deu um solavanco por lá também, mas não de grande impacto. Em relação, eu volto a dizer, 23%, se você fez o certo na marcação ao mercado, fez o preciso, o exato, né? Ninguém fez isso. Né? Acho que nem é bom falar o certo, mas no máximo da marcação ao mercado, você conseguiu 23% no primeiro semestre. Isso está no Instagram, não coloquei no blog, mas está no Instagram. Então, foi bastante generoso. Acho que compensa ficar no Tesouro Selic. Entrar e sair do Tesouro Selic também já significa mais trabalho. Não? Nessa alta que teve aí, eu coloquei lá também, comprei um pouco. Realmente, até mesmo para eu acompanhar mais na calculeira ali, como seria. Então, assim, o Brasil ele tem um risco muito alto, uma volatilidade muito alta, país emergente, uma moeda sensível, taxa de juros na mínima. Mesmo assim, tendo em vista ali a inflação e tudo, você considera que seja até possível que o Banco Central reduza, o Copom ali reduza para 1,5. Então, para a gente que está ali no Tesouro é ótimo, né? Porque vai haver assim, uma volatilidade. Eles estão falando isso. O Brasil é o mercado financeiro mais sofisticado dos emergentes. Eu tive uma apresentação de Porter, um dos gurus de estratégia no passado, ele dizia, eu estava nas telecomunicações naquele tempo, ele dizia que a indústria brasileira, que era de primeiro mundo, era de telecomunicações. Eu achei que foi uma injustiça enorme com a indústria financeira, mas achei bom naquele instante. Então, nós temos uma reputação na indústria financeira muito grande no Brasil. Trabalha bem os instrumentos e tem um poder de arrecadação também muito, muito, muito sólido. Então, o Brasil poderá voltar a ter superávit. Ele apresentando isso, organizando, fazendo não. Acredito que durante a crise não vejo a conduta muito diferente comparativamente que eu vejo outros países. Um dos maiores déficits foi daqui do Reino Unido. Mas, passando por isso, o Brasil poderá, se der qualquer sinal de superávit, a taxa de juros pode ir lá para baixo. A gente viu o câmbio. Não era nem R$2, né? Então, depende muito do sinal que você dá. Só dá para fazer o quantitative easing de novo se você tem um domínio muito grande disso aí. Tá? Como está aqui, você vê, as moedas internacionais mudaram quase nada. Libra para euro, para dólar. Todos eles foram juntos nesse mesmo modelo. O euro está fortíssimo, segue fortíssimo, com todo o volume de pacote que o pessoal colocou lá. A gente ainda não está com um nível de equilíbrio que permita isso, mas toda a economia global muito lenta não é sinal de juros altos, certo? Entendi. É bom ouvir um contraponto, né? Porque, no caso, a minha percepção é que já está ali no limite, né? Mas, enfim, como você falou, a economia não é uma ciência exata. Eu tinha até um professor de economia que ele falava assim, a economia é como se fosse um homem gigante, uma coberta pequena. Ele cobre a cabeça e descobre o pé. Cobre o pé e descobre a cabeça. Porque você tem que tentar chegar ali no ponto de equilíbrio, né? E por isso que tem gente que julga ali a postura do Banco Central, tem outros que já defendem, porque são pontos de vista, perspectivas, né? E realmente não é fácil tomar decisão ali, né? Definir algo que pode comprometer todo o país. Eu fiquei muito surpreendido com o Campos, né? O livro do avô dele é também fascinante.
a conduta muito, muito especial, distinta de outros bons presidentes do Banco Central que nós tivemos, mas talvez ele vá marcar a época por realmente ter feito essa reflexão. A economia fraca, está tendo coragem e mantendo isso, dialogando com o mercado. Está tendo pulso firme aí em relação a isso, né? Tem que usar todos os instrumentos. Um que eu achei que foi muito mal usado, vou dizer, foi esse do preço do arroz. Essa disparada no preço do arroz é para ter mais calma. Vamos comer outras coisas, porque o preço do arroz é muito internacional, né? Então fica muito interessante fazer a exportação, migrar para outros mercados, mas nós temos é o grande celeiro mundial, o Brasil, então tem que conseguir navegar nessas situações aí para até acalmar o câmbio. Ótimo. Álvaro, já estamos aqui em quase 1 hora de live, pode ser que a qualquer momento feche aqui porque tem um limite de tempo, mas assim, eu já marquei com o Álvaro que a gente vai fazer aqui por algumas semanas. Quinta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo, abordando, explorando outros pontos. Deu para perceber aí que o Álvaro é riquíssimo, né, em conteúdo, em conhecimento. Então eu vou estar com ele aqui por algumas semanas, tá? A gente vai falar aqui sobre temas. Eu vou extrair bastante conteúdo dele, porque eu sei que ele tem bastante coisa aí para dar. E aí, curtem lá a Calculeira, tá, pessoal? O Instagram, Calculeira, para vocês acompanharem também o relatório que ele posta lá. E dá um pulo lá no web lá dele, calculeira.com, para você fazer um cadastro ali, ver como funciona a plataforma. E aí você até tirar dúvida aqui com a gente na próxima live, tá bom? O Marco falou assim, cheguei só agora, esse vídeo ficará gravado? Sim, vai ficar gravado, tá, pessoal? É uma valiosidade, algo assim valioso que a gente teve para ouvir aqui hoje, vai ficar gravado, e eu vou jogar também pro meu podcast todos esses áudios, vou extrair, vou botar lá, então vai ficar gravado nas maiores plataformas ali de áudio, tá bom? Álvaro, muito obrigada, foi assim maravilhoso, enriquecedor. E aí, na próxima quinta-feira, estaremos aqui de volta às 19 horas. Foi um prazer enorme. Na próxima, a gente já começa a 100 por hora, porque já não teremos os ajustes aí. Depois eu te conto que eu tive que mudar o perfil, porque estava o perfil da empresa, mas enfim. Sim. Acho que deu para a gente cumprir. Foi um prazer muito grande. Poxa, igualmente. O Marco falou assim, tem algum contato por e-mail ou fone? Marcos, manda uma mensagem lá para o Calculeira no Instagram, que o próprio Álvaro vai te responder e vai te dar o suporte, tá bom? E surgiu o contato @calculeira.com também, ficou pronto esses dias também, pode mandar lá. Então, ótimo, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.